Pessoal, bem-vindos ao La Cucina Povera. Tchau! Ó, hoje a gente vai fazer um prato que não é tipicamente italiano, mas tem muito na Itália. Ele é um prato do norte da África, dizem que é da Tunísia, da Argélia, e tem muito em Israel. É um prato que virou um clássico da culinária judaica, que se chama shakshuka. Mas na Itália tem um prato que se faz muito também, chamado ova em purgatório, que é o ovo são as almas brancas e o purgatório é o tomate, que são as chamas do purgatório. Agora que o Vaticano acabou com o purgatório, acho que vai se chamar ova no inferno. Né? Mas enfim, pessoal, é super bom de fazer. Pode ser no brunch, no café da manhã, no almoço. Rápido, fácil, saudável. E a gente vai fazer o shakshuka, que é um ova purgatório turbinado. Tá? Vamos lá? Bom, pessoal, para fazer um shakshuka, na verdade, para o ovo purgatório, a gente precisa de ovos e tomate. E aí com algumas variações, cebola, alho e tal. O shakshuka é um ovo purgatório 2.0, turbinado. Ele vai pimentão, páprica e cominho. É um ovo purgatório elevado à décima. Quase no céu. Quase no céu. É um purgatório Paraíso. já as almas que se Um salvaram. upgrade pro paraíso. Os ovos, a clara dos ovos são as almas. E o tomate é a chama do inferno. A gente começa, então, com azeite na panela. Fogo baixo ou fogo alto? Fogo alto. Fogo médio, porque primeiro a gente vai dourar as cebolas. Eu vou primeiro cortar as cebolas. E aí a gente vai colocando os tomates aos poucos, porque eles vão soltando água para não queimar a cebola. Mas eu vou só picar a cebola antes de ligar o fogo. E aí a gente... Cebola roxa, né? Cebola roxa, pode ser a branca também, mas a roxa é o que se usa para fazer o shakshuka, talvez pelo fato de ser da região, né? Uhum. É Mas a roxa ela é menos ácida, né? Ela é menos ácida e mais adocicada. Né? E ela fica super bem. Aqui eu vou picar a cebola. Pode fazer em fatia, e eu vou picar ela, acho que fica melhor o que a gente vai fazer. E esse prato para quantas pessoas? Aqui a gente vai fazer 2 ovos por pessoa, então a gente vai fazer com 4 ovos para nós dois. Uhum. Mas pode fazer a quantidade que você acha que legal de ovo, né? Uhum. Aqui é a quantidade para 4 ovos. Tá. Então, que eu acho que é o ideal para 2 pessoas. A gente tem, eu não falei as quantidades de nada, né? Não. A gente tem 4 ovos, uma cebola, um pimentão vermelho, pode ser o pimentão amarelo, pode ser, mas o vermelho é o mais comum. 1 quilo de tomate. Eu vou ligar o fogo aqui. Esse fogo precisa do negócio aqui. 1 quilo de tomate e 2 colheres de páprica. A páprica você pode usar a páprica doce ou a páprica apimentada. Eu gosto de misturar. Eu ponho uma colher de uma e uma colher de outra. E o cominho é uma pitada de cominho. Pode ser o cominho em pó ou pode ser o cominho... gosto em grão. Eu gosto mais do cominho em grão, porque eu acho que o pó ele tende a ficar meio seco. Ah, e o sabor do grão acho que é melhor, né? A gente já vai pôr a cebola aqui. Eu estou deixando o fogo alto. A hora que começar as chamas aqui começar a arder, eu diminuo um pouquinho. Tá? Já ponho a cebola. Vou deixar para pôr o alho um pouquinho depois. Eu vou pôr primeiro a cebola, depois o pimentão, primeiro a cebola, o alho, depois o pimentão e aí o tomate. E depois que eu coloco o tomate, eu ponho a páprica, porque para ela não queimar na panela, tá? E vai um dente de alho por ovo. São 4 dentes de alho, é bastante alho. Alho eu vou fatiar aqui, tentar fatiar ele fininho. O que mais? O nome é bom, né? Essa pasta de tomate, quem não tiver essa pasta de tomate, pode pôr o extrato de tomate? Pode pôr extrato de tomate. Esse concentrato aqui, o concentrado italiano, ele eu gosto mais porque além de ele ser mais concentrado do que o extrato de tomate nosso, ele não tem açúcar, que o nosso tem bastante, né? Então ele não fica caramelizado, né? Ele não fica caramelizado, não fica tão doce assim. Caiu um pedacinho de salsinha aqui dentro do...
da cebola. Eu vou tentar fatiar mais fininho aqui, mas pode ser em fatia, pode ser em... Do jeito que quiser, né? Alho é bom de qualquer jeito. É. Se bem que o pessoal lá no Goodfellas fatia com... Gilete. bem fininho, né? Na prisão, né? Também na prisão acho que eles não têm nada Não mais... tem muito o que fazer, né? Vai ficar passando o tempo fatiando alho com gilete. Ó, pessoal, então, o shakshuka é um prato clássico, né, ali da culinária do Oriente Médio, de Israel tem muito, eles comem muito em Israel, eles comem muito até no café da manhã. E ele é... uma boa opção, né? Para café tipo um brunch, né? Exatamente. Na Itália eles comem muito, só que em Itália eles fazem o shakshuka também, mas eles fazem mais o ovo ao purgatório, mais tradicional. Só que o ovo ao purgatório ele é mais simples. Ele é ovo, eles chamam também de ovo em pomodoro. O pimentão, a gente já vai colocar agora, enquanto tá. O pimentão, assim, o bacana do pimentão, se eu conseguir fatiar aqui, é tirar a parte branca toda dele, né? Que é a parte mais indigesta, né? A parte mais indigesta. Ó. E eu vou fatiar ele em pedacinho. Ó, consegui tirar. Já tirei tudo. É a parte mais indigesta, é a parte que fica conversando com a gente depois, né? E aqui eu já vou fatiar e já vou colocar o pimentão aqui, ó. E aí eu vou fatiando o alho, o tomate. E o legal do tomate é que a gente vai colocando ele aos poucos, porque ele vai soltando água. E aí não queima. Ó. Aqui eu vou fazendo aos poucos. Aí não queima nada, né? Não queima nada. E o tomate vai ser com semente ou sem semente? Tudo. Com tudo? Esse tomate a gente não faz todo aquele processo. Afinal de contas ele está no purgatório, né? Ele está no purgatório. A gente não faz tudo aquilo de... Porque a água dele é o que vai dar o molho, né? E antes de colocar o tomate, a gente coloca um pouquinho do concentrato, que é para dar um pouco mais de corpo, porque esse molho a gente não cozinha muito, a gente cozinha 15 minutos. Então o tomate não apura muito. E o concentrato é bom porque ele dá um corpo pro... Dá um gostinho, Sentindo, deixa mais concentrado. Exatamente. Sentindo? E eu vou deixar para pôr E o cheirinho é muito bom, né? Eu vou deixar para pôr o sal depois do tomate, porque ele vai ajudar a tirar a soltar. Acidez, né? A água também, né? Tá? Então aqui... A acidez não, a água. A água. Boa. Então aqui agora, a gente já pode pôr o concentrado. Tá vendo? Quanto que vai de concentrado? Uma colher. Uma colher? Tá. Você pode misturar na água. Eu gosto de pôr ele assim, e depois, se eu precisar, eu ponho... Um pouquinho de água. Ó, eu vou pôr aqui, ó. Uma boa colher. Ele é mais... Esse é dópio. Ele é 2 vezes mais concentrado. Existe também... Eu nunca vi no Brasil. Na Itália tem o triplo. Que é bem... Bom, mas tudo que é de tomate tem na Itália, né, Beto? Porque... Somente no sul da Itália, né? Tem gente que faz o bolonhesa e coloca só concentrado. Mesmo? Põe leite, põe vinho, põe concentrado no lugar do molho de tomate, porque como você tem que tirar a água do bolonhesa para fazer o ragu. Ó, está sentindo? Então agora, ó o tomate, cheirão do tomate aqui vendo. Então agora a gente começa a picar o tomate e colocar. Eu vou colocando ele aos poucos. Eu só vou tirar a parte de cima dele aqui, ó. E o resto eu vou colocando ele inteiro. 1, 2. E aí depois a gente coloca o sal. E se precisar, se a gente sentir que está com pouca água, a gente pode colocar uma concha de água. Tá. O tomate ele vai se desfazer, então é em pedacinho. Depende, né? Se o tomate estiver mais aguadinho, né? Exatamente. Não, depende, se ele estiver mais maduro, ele tem mais... Exatamente. Solta mais água, né? Eu peguei tomate bem maduro, viu? A gente pegou. E que tomate que é esse? É com tomate normal? Tomate... No supermercado dizia tomate italiano, mas é tomate de molho, né? Tomate normal de molho funciona.
é o E melhor. quanto mais madurinho, melhor, né? Quanto mais maduro, melhor. Ó, eu vou pegando e já vou colocando ele aos poucos aqui, porque essa água que ele vai soltar, ele não vai deixar nada queimar aqui. Tá? Uhum. Lembrando que é fogo médio e baixo, né? É. Não. Fogo alto? Fogo médio alto. Médio alto. A gente pode, na hora que a gente sentir aqui tá com fogo alto, inclusive. Na hora que a gente sentir que ele está começando a pegar, a gente pode ir controlando, diminuindo um pouquinho o fogo. Porque como ele está soltando muita água, é bom deixar no fogo. Ó. E aí a gente vai deixar ele uns 5 minutos aqui. Aí a gente dá uma tampadinha, deixa ele mais uns 5 ou 10, para ele dar uma apurada. E aí já pode colocar os ovos. Receita rápida, né? É. Falta café colocar da manhã é bom, hein? Um café da manhã é bom. É ótimo, com pão. Acompanha com pão tostado. Aqui eu já vou pôr um pouquinho de sal. Depois do sal a gente possivelmente vai ter que corrigir depois. Aqui como tem bastante coisa, eu prefiro corrigir o sal depois. E eu não estou pondo peperoncino nem nada porque a gente está colocando a páprica picante. É. E o cominho ele já dá um sabor especial, né? O cominho tem um sabor bem presente, né? E nesse prato ele vem, pode ser generoso um cominho. Aqui a gente já pode salgar. E aqui, pessoal, ó, você vê que o cheirinho já está vindo, né? Uhum. Tirar essa. E agora a gente vai pôr páprica, tem uma colher da doce e uma colher da picante. Tá? Uma colher do quê? De sobremesa ou de sopa? Uma colher de sopa rasa ou de sobremesa cheia. Uhum. Mas aqui é meio que a olho, né? A olho, eu gosto. Né? Ó, já começa a sair é bom, eu gosto de colocá-la depois do sal, porque o sal solta a água do tomate. E aí não queima, né? Não deixa queimar a páprica. Ó. E agora o principal. Eu vou ser generoso no cominho, tá? Quem não gosta pode pôr menos, pode até não pôr, mas eu vou pôr aqui essa quantidade aqui. Então já vai vir o cheiro dele. E se a gente sentir que não está soltando muita água, a gente pode pôr um pouquinho de água, pouquinho de água. Pessoal, agora é o seguinte. O cheirinho tá bom, né? Nossa, bom demais. Agora eu vou, para ele não secar muito e soltar água, eu vou tampar, deixar o fogo aqui diminuir um pouquinho, médio, alto, e daqui uns 10 minutos a gente volta. Ó, pessoal, se passaram 5, 6 minutos, ele começou, o tomate começou a se desfazer e ele começou a pegar um pouquinho no fundo da panela, tá? Não soltou tanta água assim. Então eu vou pôr meio copo de água, ó. E deixar ele cozinhar mais uns 5, 6 minutos aqui, tá? Ah, o cheirinho tá bom, hein? É o cominho. Nossa, muito bom. Vou colocar até um pouquinho mais de água, viu? Mais meio copo. Então eu estou colocando um copo de água. Tá? E aqui a gente deixa ele
ele cozinhar aqui. Como eu acabei cortando o tomate um pouco grande, acho que dá para deixar cozinhar mais uns 10 mais minutos. uns 10 minutos. Até já, pessoal. Pessoal, se passaram o que, uns 15 minutos? Por aí. Eu deixei um pouquinho mais porque eu achei que coloquei um pouquinho mais de água do que eu devia. Então agora, ó, a consistência está bem boa, tá vendo? Ele tá pedaçudo e a gente precisa ver uma consistência boa, que ele não fica muito líquido. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar os ovos e vai um a um com muito cuidado. O ideal é não deixar arrebentar, né? A gente abre um espacinho aqui, ó, e aproxima o máximo que der e tenta colocar o ovo inteiro aqui, ó. Opa, um foi. Opa, só faltam 3. A gente abre aqui agora. A consistência do molho é essa que você consegue abrir, né? O buraquinho. Exatamente. Aqui, ó. O mais próximo que der, 2. Para ele não arrebentar, né? É. Ó. 3. O último 4, a gente abre aqui, ó, deixa um buraquinho e vai colocar ele aqui dentro. Ó. E esse aqui já foi. Aí a gente põe um pouquinho de sal em cima da gema. Ó. E aí, eu gosto do ovo meio mole, assim, eu não gosto da gema muito cozida. Aí você tem gente que tampa, tem gente que não tampa. Eu gosto de tampar e ir controlando. Para não deixar ele muito... O fogo tá baixo aí? Aqui o fogo tá alto. Eu vou deixar ele indo e voltando, e a gente vai olhando. A hora que a gema começar a ficar do jeito que a gente quer, a gente desliga. Eu já vou cortando aqui a salsinha, ó. Daquele jeito, amassa a salsinha aqui, tif, porque vai um pouquinho de salsinha aqui em cima do molho, tá? Na hora de servir. E o melhor jeito de servir é com pão. Eu já até tostei um pouquinho do pão italiano. Ó, a gente serve com o pão, porque o pão dá uma chuteada aqui no ovo, né? Na gema, no molho. No molho, no tomate. Vamos ver como é que tá. Ó, tá vendo? O branquinho começa a soltar, ó. Deixa eu ver que o branquinho tá começando a se fazer. Eu acho que eu pus muito perto uma da outra, mas tá bom. Deixa ele ficar um pouquinho aqui, aí a gente vai vendo, indo e voltando. Deixa se passar um minutinho, tá? A gente volta. Pessoal, já tá com um cheirinho que tá bom. Então aqui já vai ser o seguinte, ó, tcharam! Tá como a gente gosta, o ovo tá cozido, mas não tá, ainda tá mole. E eu não vou pôr no prato. Aqui, Ana, é o seguinte, se serve na mesa, se serve direto na... Oi? É a salsinha. Ah, falta salsinha, opa. Se serve na mesa direto no... Nessa panela. Na panela. Ó. Eu já vou até desligar. O cheirinho tá ótimo, hein? E aí, Ana, ova shakshuka. Ova ao purgatório. Vê como é que ela tá quente para dedão. E aqui a gente vai comendo o ovo. Assim, ó. Bom, hein? É, a gente vem aqui, ó, Ana. De Xuxa. O ovo com... Ai, nossa, tá bom, hein? Isso. Pessoal, faz. Shakshuka. Ci vediamo next week.